Muito boa noite, bem-vindo a este cantinho da noite, quase a mudar de dia, para este espaço de tempo para ouvir, para escutar as outras pessoas. E como sabem, à terça-feira nós falamos tudo aquilo que tem a ver com a alimentação. E a minha convidada hoje vai surpreender-vos porque ela está a fazer um trabalho absolutamente incrível e para o qual vou pedir a ajuda dela para me apresentar. Olga, é um prazer ter-te aqui porque tu estás a fazer algo absolutamente inédito, fundamental. Eu nem sei os adjetivos que usar, que é uma carta gastronómica de Portugal inteiro, receita a receita, terra a terra. Conta-me o que é isto que estás a fazer. Olá, boa noite, Paulo. Antes de mais, também é um gosto estar aqui contigo e conversar sobre estes temas que nós gostamos tanto. Ora bem, o que eu estou a fazer nasce, obviamente, de um interesse muito forte e de uma paixão muito grande que eu tenho por conhecer a gastronomia de forma profunda e porque também considero que nós também devemos conhecer um bocadinho mais o nosso Portugal gastronómico. Afinal, o que é a gastronomia portuguesa? Porque é que nós dizemos que ela é assim tão diferente de outras? E tendo em conta um trabalho que eu fiz há alguns anos, considerei que seria importante começar a cartografar aquilo que nós temos enquanto receituário e enquanto produtos. Ou seja, nós temos esta base matricial do nosso receituário que parte também de uma base matricial de um conjunto de ingredientes que tem muito a ver com a nossa cultura, com a nossa geografia. E a ideia é precisamente perceber, afinal, de que é que se constitui a gastronomia portuguesa e como é que nós poderemos entender estas tais cozinhas regionais. Mas, Olga, tu no fundo és um bocadinho como aqueles cartógrafos do século XV, não é? Tu vais desenhar um mapa terra a terra, o que é que aquelas pessoas cozinham, porquê é que cozinham aquilo daquela maneira, porquê é que a outra é diferente, e aprender técnicas que estão a perder-se com o tempo, não é? Sim, aliás... Isso é um trabalho sem fim, tens a noção disso? Tenho e também sei que o trabalho de investigação e o trabalho de campo exige, primeiro que tudo, um distanciamento brutal em relação àquilo que pode ser alguma arrogância de conhecimento. Ou seja, quando eu me dirijo a um lugar... lá vem esta da cidade, tem mania que sabe tudo, é isso? Exato, portanto eu faço sempre tábua rasa de tudo aquilo que eu sei até ao momento. Vais para lá com a mente... Aberta. Quero aprender. Exatamente. Depois é preciso mesmo querer conhecer esses tais cantinhos e, portanto, essa questão de fazer o tal mapa, eu faço o mapa à mão, ou seja, eu faço o mapa do sítio. Também, mas precisas de chegar, isto é que me intriga, como é que tu consegues, que é, como é que eu chego à senhora Antónia, à dona Maria, como é que tu chegas a estas pessoas? Porque não é propriamente uma coisa que se vai à internet, é onde é que elas estão. Exato, sim. Este levantamento prévio, como é que tu consegues esses dados para saber quem é que vai contigo cozinhar aquele arroz daquela maneira? Bem, em relação a isso é evidente que há um trabalho prévio muito forte de procurar perceber qual é o sítio onde eu estou, o que é que ali pode ser mais relevante ou não, ou seja, por onde, que fio. Eu gosto muito desta ideia do fio, porque na verdade a gastronomia é mesmo isso, é um fio que nós puxamos e depois há determinados momentos em que nós sentimos que temos que cortar o fio ou temos que dar um nó. Que é infindável aquilo. Exatamente, e portanto, e também há um momento em que nós temos que perceber que quando tu perguntas é infindável, sim, é infindável. É porque tu tens que cartografar o país inteiro. Mas também depois tu começas a perceber o padrão. Portanto, ou seja, quando tu começas a perceber o padrão... Eu sei, mas há bocadinho falávamos disso antes de começarmos esta conversa, que é, tu na Serra do Caramulo estiveste a fazer quantas entrevistas? 180. 180. A variedade gastronómica é assim tão grande num espaço limitado geograficamente. Quais são as diferenças? No fundo, às vezes é importante... lá está, perceber as manchas, os padrões. Eu gosto muito dos padrões, gosto muito de perceber que há ali algo que sustenta uma determinada cultura alimentar. Dá-me exemplos concretos para a gente perceber porque é que esta receita do cabrito aqui é desta maneira e de outra. Sim, vou dar um exemplo. No caso do caramulo, nós temos uma receita, como por exemplo os carolos. Os carolos que em alguns sítios são chamados de milhos, e nós no caramulo tanto podemos encontrar, por exemplo, salgados, ou seja, feitos com a vinha de alhos ou feitos com a moura, ou feitos também doces. E nos doces
nós poderemos poderemos encontrar, por exemplo, se estivermos no topo da montanha, a gordura que eles utilizavam para dar alguma graça aos carolos não era tanto uma gordura como a manteiga, mas utilizavam, por exemplo, a banha de porco. Eles coziam alguma parte do porco mais gelatinosa e depois utilizavam essa água para fazer... Na montanha. Exatamente. E no vale. No vale, depois já utilizam a manteiga, já é uma outra lógica. Todas essas nuances tu tentas perceber. Exatamente, porque isso é que eu acho que faz sentido nós entendermos, porque quando nós falamos do que é que são os nossos pratos, ou os pratos nacionais, ou o que é que são os nossos pratos regionais, no fundo eu acho que nós estamos muito a criar uma ilusão. Portanto, eu não acredito muito nessa ideia de que nós temos um prato que nos identifica ou que uma região tem um prato. Não? Eu não acredito nisso. Eu acredito que, até porque a permeabilidade entre os diversos territórios é de tal ordem tão grande que faz muito mais sentido nós entendermos que existe uma determinada matriz alimentar, ou seja, existe uma determinada lógica de produção e de arte culinária e de utilização de um determinado produto, e depois existem pequenas nuances, pequenos sotaques. Lá está, se nós estivermos no cimo da serra, as pessoas vão falar mais com o sotaque serrano e, portanto, obviamente que ali não se utiliza a manteiga. Então, utiliza-se... Se eu há bocado dizia que isso era um trabalho infindável, agora reforço a ideia. É porque não só é difícil cartografar Portugal de norte a sul com as pessoas que ainda estão vivas, podem passar isso, como tu depois vais às pequenas diferenças, aqui usam alho, ali não usam alho. Exatamente. Aliás, Paulo, deixa-me dizer-te que essa questão para mim é tão importante que há um livro que eu escrevi e que é dos que eu mais gosto, que é exatamente esse sobre a Serra do Caramulo, porque me permitiu entender o que é uma cultura alimentar de montanha, encosta e vale, e eu, antes de mais, eu tive que fazer um bocadinho de filosofia da alimentação. Mas afinal, o que é a receita? O que é a receita e o que é de que matéria que se faz a receita? Ou seja, o que é que nós poderemos considerar que é a receita? É a receita que uma pessoa me disse? É a receita que outra pessoa que vive na encosta me diz? Ou é aquela que vive no vale? Então o que é que eu fiz? Exatamente por isso, e esse livro tem um conjunto de interrogações filosóficas antes de entrarmos na matéria em si, eu considerei que há os silêncios e há a voz, há a luz e há a sombra. Ou seja, uma receita constitui-se tudo isso. E, portanto, é muito mais importante nós entendermos as diferenças do que propriamente estarmos centrados em achar ou conseguir aquilo que é a receita que nós achamos que é a mais indicada. Eu não quero ser a juíza do da que história. É que está certo. Não, eu não sou a juíza da receita. Que imagino com as pessoas, as milhares de pessoas com quem falas, as cozinheiras, todas aquelas pessoas, todas dizem, não, a receita é esta, a minha. E é verdade, naquele universo. Aliás, há uma coisa muito interessante, e isso também me ajudou a crescer, que foi, acontecia muitas vezes, eu estar a falar com uma senhora e ela dizer-me, eu faço assim, mas a minha mãe não fazia assim, fazia de outra maneira. E eu sei que a minha avó também não fazia como a minha mãe. Mas isso, Olga, isso ainda está uma outra informação mais rica, que é como é que a alimentação evolui ao longo das gerações, não é? Exatamente. E isso é importante para ti. É muito importante, aliás, nesse livro propriamente, e que foi uma ideia que eu tive, porque eu tinha que me organizar, eu tinha que fazer tabelas de Excel só para perceber, por exemplo, nos enchidos, qual era a diferença, porque a multiplicidade era tão forte e tão grande. Estás a falar só do caramulo? Estou a falar só do caramulo. Agora imagina isso à escala nacional, é uma... Pronto, mas ali foi muito profundo. E então qual foi a ideia que eu consegui? Que é uma coisa que está no livro, que é cada receita tem o seu, ou cada grupo de receitas sobre um determinado prato, por isso vamos imaginar a chanfana, tem um fio. E depois tem uma estrutura base. Tem uma estrutura base. Pronto, aquilo que aparece e que se repete sempre. Ok. Essa é a estrutura matricial. E depois, consoante a região, há este ingrediente, este tempero. Exatamente. E esta forma de cozinhar. Exatamente. E sabes que isto tem uma vantagem, é que, quando eu há pouco disse que, para mim, é muito mais interessante perceber estes tais sotaques alimentares, estas maneiras de dizer, de cozinhar, do que propriamente estar à espera de encontrar aquilo que é a receita. Tem uma vantagem, é que
há uma multiplicidade de receitas que são partilhadas no território, e quando nós vamos à procura dessas diferenças e percebemos os contextos geográficos e culturais por detrás, é uma riqueza tão grande que evitamos às vezes, muitas situações em que os municípios andam a dizer a chanfana é minha. Pois todos lutam, não, aqui é que é a terra da chanfana, aqui é que é a terra do cabrito, aqui é que... Ou seja, permite entender a mancha, permite entender o padrão. Mas como é que tu dividirias o território nacional em termos de cartas gastronómicas? Eu sei que achas que o Rio Tejo não divide nada o norte do sul. É só uma evidência geográfica, pronto, mais nada. Mas falaste-me outra coisa que eu gostava de te ouvir. Bom, eu tenho ainda estou a trabalhar nessa questão, por acaso é um dos trabalhos que tenho agora em mãos e, portanto, certo que daqui a uns meses terei muito mais para dizer, mas para mim o país divide-se de facto em dois. Nós temos uma herança... O continente, portanto, estamos a falar do continente porque depois nas ilhas temos herança que foi levada daqui. Estou a dizer isto só para quem nos está a ver e com razão depois vai dizer, espera, o país não é só o continente. Claro, exato, sim, mas mesmo as ilhas têm depois uma reprodução de algumas coisas e depois com as circunstâncias de serem ilhas. Continua, desculpa. Estava eu a dizer que o nosso Portugal continental tem... realmente uma diversidade forte, mas nós poderemos dizer que essa diversidade às vezes é um bocadinho ilusória, não é? As pessoas gostam muito de dizer que, não, a comida transmontana, e lá nós temos isto, temos aquilo, não é? E os minhotos, então um feudo minhoto, e depois as beiras, essa coisa grande que são as beiras, o Alentejo, poderoso e portentoso Alentejo, e depois obviamente o Algarve. Bem, então, na minha opinião, nós temos aqui duas evidências que são para mim consequência da observação que eu faço no meu trabalho, que é, por um lado, os rios são sempre estruturas que aproximam. Sim, juntam pessoas. Ou seja, os lábios juntam-se e, portanto, comunicam, são vasos comunicantes, são corredores, mas são vasos comunicantes. Depois, as serras separam. E as serras separam de uma forma que nós às vezes nem sequer entendemos muito bem, ou seja, o além e o aquém não tem nada a ver. E portanto, na minha opinião, nós temos várias divisões no país, mas assim de uma forma mais estrutural, poderemos dizer que o maciço calcário extremanho é uma divisão. Estamos a falar das serras Miradouro e dos Candeeiros, sim, que dividem o país em termos de cultura alimentar. Como assim? Bom, abaixo temos sopas e migas feitas de uma maneira, acima temos as sopas, que é um conceito absolutamente diferente. Temos a utilização do cereal também de uma forma completamente diferente, o milho do modo como é utilizado abaixo, e depois, obviamente que temos depois o portentoso Alentejo, que nos cria aqui ainda mais interrogações. Deixa-me voltar um bocadinho atrás para seguir o teu pensamento, ou seja, achas que esse maciço ali na zona da Serra da Aire para cima aplica-se isso, mesmo até atrás dos montes, que há o uso da alimentação é diferente, o uso dos alimentos do que daí para baixo. Sim, ou seja, a estrutura do receituário é diferente. E essa é a divisória, que é uma questão geográfica. Sim, completamente. Assim como tens uma divisória muito, muito óbvia, por isso é que as beiras nunca poderão ser uma região forte em termos de promoção. Como é que eu ia te explicar? Não é de promoção, em termos de união entre todas as beiras. Explica-me essa teoria, que isso é interessante. As beiras dificilmente podem ser um conjunto agregado, é isso? Não podem. Porque há uma diferença entre o além e o aquém. Para lá da Serra da Estrela e de todo a Cordilheira Central, há uma visão da gastronomia que não tem nada a ver com a de cá. Dá-me exemplos que eu estou para... Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito concreto que tem a ver com a utilização do cereal. O milho, no aquém serra, é alimento humano. Faz-se o pão, fazem-se os milhos, faz-se o bolo, que é uma... Ou seja, a sul.
Não é mais ocidental. Ok, pronto. Digamos Mas assim. o aquém e além depende do ponto de vista, não é? Pronto, mas neste caso estamos a falar aquilo que nós poderemos considerar a beira litoral. Ok, estamos a olhar para o oeste. Sim, exatamente. Pronto, exatamente. Okay. Quando nós vamos para este e quando interior. nós estamos na dita beira interior, que eu não gosto de dizer interior porque não é interior de coisa nenhuma, na minha opinião, o milho, por exemplo, não é alimento humano. Então, só servia para os animais. Mas também e o pão. Mas eles têm outra matriz de pão. Para eles, já não é o milho, já não é as broas. Já não é as broas, ou é o pão de centeio, que é uma coisa que até é bastante conhecida pela sua qualidade, ou então o pão de trigo, porque as beiras, neste caso, a beira muito associada até à raia, talvez seja uma boa expressão para caracterizar toda aquela região, tanto na parte norte como na parte sul, eram 2 pequenos celeiros das beiras, ou seja, toda aquela região ali de Figueira de Castelo Rodrigo, a norte, a Almeida, e depois a sul, toda a região de Idenha, Monsanto, eram 2 regiões muito trigueiras, digamos assim, e portanto durante toda a política do Estado Novo de proteção ao trigo, fazia-se muito cultivo ali de trigo. E portanto, a matriz alimentar do interior não é igual à matriz do litoral. Mas depois lá em cima, entre os montes, tens o centeio e tens o milho. Aí já tens tudo. Sim, mas apesar de tudo, o milho, mais uma vez, não é utilizado no pão. Para os transmontanos, ele seria, e para uma parte de Trás-os-Montes, nem é para toda, seria utilizada nos milhos. Digamos assim que a lógica alimentar de Trás-os-Montes, nomeadamente naquilo que nós poderemos dizer que é a terra quente, é muito segura, lá está, num elemento fundamental que eles tinham ali, que era o pão de trigo, porque também essa região era muito trigueira, portanto fazia parte, e ainda hoje se encontra, eu andei lá muito recentemente e encontrei, a norte tens muito mais centeio, de facto, porque o centeio é um cereal que é o mais apropriado às terras frias. E aguenta aquele clima, não é? Aguenta, exatamente, aguenta o clima. Portanto, isto para dizer que, da mesma maneira que há uma diferença, lá está, tu tens uma diferença muito grande entre aquilo que pode ser o litoral, neste caso minhoto, não é? E toda aquilo que é o noroeste, o noroeste português, e depois tens o nordeste português, que não tem nada a ver. Diz-me o seguinte, essa sua viagem fantástica, isso é quase como uma peregrinação do Fernando Espinto, mas enfim, tu vais correr o mundo gastronómico português e ao longo da história, mas o Portugal agrícola está numa profunda transformação. Sim. Portugal hoje em dia não é o que era o Portugal agrícola, tudo completamente transformado, há algumas zonas muito industrializadas agriculamente. O que tu viste ou que tens estado a ver preocupa toda a tua esperança? A mim preocupa-me imenso. Por quê? Preocupa-me imenso porque aí entramos, lá está, este trabalho cartográfico que eu faço e de identificação e de inventariação é talvez um bocadinho lírico e romântico, não é? Mas eu não gosto de ficar nessa parte, eu gosto de ser uma ativista também pelaquilo que pode ser a nossa identidade gastronómica, e entramos numa outra viagem, que é a minha viagem de procurar alertar para todas essas questões, porque é certo que nós mantemos aquilo que conhecemos, ou seja, mantemos as nossas matrizes alimentares. Vou dar um exemplo muito simples. Mesmo sabendo que os bancos de bacalhau estão a ficar cada vez mais, enfim, deficitários da espécie, nós continuamos a comer bacalhau. E da mesma maneira que nós sabemos que hoje já teríamos a hipótese de ter o bacalhau fresco cá, sem problema nenhum, e comê-lo fresco, nós continuamos a fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, nós continuamos a salgá-lo, a secá-lo e depois demolhamos. Como se não tivéssemos forma de o conservar. Exatamente. Portanto, isto para dizer que nós somos sempre muito agarrados àquilo que conhecemos. Okay. E aquilo que conhecemos é aquilo que nos mantém. Sim. E, portanto, nós continuamos a manter esta ideia de produtos e de receituário como se o mundo não tivesse mudado. O problema é que ele mudou. E aí eu acho que nós deveríamos, por um lado, fazer duas coisas que são complementares, que é, por um lado, deveríamos olhar para a agricultura de uma outra maneira, porque aquilo que nós hoje
proclamamos e queremos defender em relação à gastronomia portuguesa não é coincidente com o tal Portugal agrícola. Ou seja, aquilo que tu vês... Mas espera aí, aquilo que hoje em dia... A tua formulação é interessante, porque é aí que eu quero perguntar. Aquilo que hoje em dia entendemos que é o que é a gastronomia portuguesa? É isso que sim, estás a dizer? sim. Que entendemos ou o que é a gastronomia portuguesa? Aquilo que entendemos, porque lá está... Ou seja, é uma narrativa criada e recente. Exatamente. Pronto. Queres dizer que o que nem é o Estado, o que todos nós achamos que é a gastronomia portuguesa não é uma realidade. Há uma outra realidade que nós desconhecemos. Eu acho que sim, que há uma realidade que nós não queremos ver, porque politicamente, porque economicamente, porque do ponto de vista do turismo e da promoção do país... Então o que é que aqui não bate certo? Eu acho, então deixa-me ir à segunda formulação. Portanto, eu estava a dizer que, por um lado, muito daquilo que nós defendemos ser a gastronomia portuguesa não é coincidente com o Portugal agrícola. Não está de acordo com a realidade. Não está de acordo com a realidade. E, portanto, são nós andamos a vender em muitas situações, e talvez eu possa chocar algumas pessoas ao dizer isto, mas nós andamos a vender uma narrativa completamente ilusória. Qual é essa narrativa ilusória? A narrativa ilusória é, por exemplo, dizer que um enchido é altamente tradicional, sendo que eu não percebo muito bem e gosto muito pouco de utilizar a palavra tradicional, porque nem sempre consigo perceber os limites, mas dizer que um enchido é altamente tradicional de uma determinada região e o porco de onde veio. E as tripas de onde vieram? E onde é que foi feito? Ou seja, tu estás a vender uma realidade que em nada é coincidente com aquilo que é a verdade. E eu acho que a verdade dos produtos devia nos guiar para a segunda parte da minha formulação, que é, quando nós, das duas uma, ou nós olhamos para o nosso Portugal agrícola e pecuário, porque é muito importante... olhar também para a pecuária e conseguimos pegar e fazer as mudanças que nós consideramos ser necessárias para que as coisas possam ser coincidentes, lá está aquilo que tu dizes que é ser efetivamente, ou então nós devemos pensar às vezes algumas mudanças. Como, por exemplo? Eu acho que há muitas práticas culinárias que deveriam ser repensadas. Eu vou-te explicar, Paulo. Não quero ser mal interpretada, até porque eu sou dita como sendo defensora da cozinha tradicional. Não, mas diz-me, isso é que é importante, essa tua reflexão. Mas eu vou-te dizer, estes trabalhos e estas tais mais de 500 pessoas que eu já entrevistei ensinaram uma coisa. Aquilo que nós achamos que é a cozinha tradicional portuguesa é uma visão circunstancial no tempo e no espaço. Essas senhoras todas fizeram-me compreender que, afinal, aquilo que eu achava, afinal, aquilo que nós achamos, afinal, noutros tempos foi diferente. Só que, por razões que têm a ver com as viagens, com os casamentos, com a mudança, lá está, do tal Portugal agrícola, as coisas mudaram. Vou-te dar um exemplo. Houve uma senhora com 99 anos que me abriu os olhos para sempre. E que já faleceu, por acaso. Aliás, ela faleceu antes de eu lançar o livro. Eu estava a conversar com a senhora e ela estava-me a explicar como é que se fazia o arroz doce. E que numa zona, que é a zona de Coimbra, eu também fiz um trabalho muito grande sobre o Concelho de Coimbra, e a senhora disse-me: nós nos casamentos fazíamos paneladas e panelões de arroz doce para depois as noivas poderem oferecer aos vizinhos, como é habitual naquela região. E eu disse-lhe: então diga-me a receita, por favor, porque gosto de identificar, sendo que o arroz de Coimbra, o arroz doce é branquinho, portanto é branquinho só com leite e com canela. Não leva ovos. Não leva ovos. Sim. E a senhora no final diz-me assim: bem, mas depois haviam lá aquelas chatas, que eram mesmo as chatas, que não gostavam do arroz doce que eu fazia e que eu tinha que fazer arroz doce de amêndoas. E eu: de amêndoas? Desculpe, mas de amêndoas como? Oh menina, de amêndoas, e ainda agora lhe expliquei como é que se faz. O outro era com amêndoas. E eu disse: olha, mas explique-me onde é que entravam as amêndoas. Disse: oh menina, então a menina punha a panela de água ao lume, com limão, e deixava ferver, fazia uma boneca, ou seja, punha dentro de um pano, que ela queria dizer com a boneca, punha dentro de um pano as amêndoas descascadas e fazia um atilho e punha a boneca dentro da água e deixava ferver. Passado um tempo, apagava o lume e depois começava, quando já conseguisse entrar com as mãos dentro da água, tirava a boneca e começava a espremer. Vai ver
se fizer isso, vai ver que o leite vai ficar branquinho. Leite parece de amêndoa. Exatamente. Eu disse, então, mas desculpa, mas a sua mãe já fazia isso? Oh menina, a minha mãe e a minha avó. Oh Paulo, nós estamos a falar de que há cerca de 200 anos nós já tínhamos no Baixo Mondego e na zona adjacente ao Baixo Mondego, já tínhamos quem fizesse arroz doce com leite de amêndoas. Ou seja, não vingou porquê? E que depois desapareceu. Que desapareceu porquê? Porque o outro era muito mais saboroso, tinha a gordura e, portanto, as pessoas... Lá está. A gastronomia não é uma ideia, não é um conceito. As pessoas gostam disso. É uma adaptação e sobrevivência. É sobretudo vida. É o gosto que funciona. É a oportunidade que funciona. E, portanto, as coisas evoluem. Eu podia dar-te outro exemplo. Na Serra do Caramulo, numa determinada parte, portanto, na parte talvez mais a sul da Serra, a certa altura, por razões que têm muito a ver com a ideia de que era necessário fazer evoluir Portugal e deixar de ser aquele Portugal agrícola, de se maçar a fazer os trabalhos do centeio e do trigo, toda aquela região começou a ser aquilo que é hoje, que é pinhal. E para isso era preciso ir pôr lá a sementinha e deixar crescer Sim. o penisco. As cabras eram um inimigo. Era um inimigo brutal. Ou seja, deixou de haver cabras e passaram a existir ovelhas. Deixou de se fazer chanfana com cabra e passou-se a fazer com ovelhas. Por causa dos pinheiros, está a ver? Exatamente. Como um fator exógeno à gastronomia afeta de uma forma para sempre, não é? Mas as pessoas arranjaram E eventualmente até queijos de cabra deixaram de se fazer também. Mais da ovelha, ou seja, e o leite que utilizavam para o arroz doce era também da ovelha, enquanto que noutras partes da serra já seria de cabra. Portanto, isto para dizer que eu gosto de ver, uma das coisas que isto mostrou é que nós vivemos numa ideia de gastronomia e ela sempre foi adaptativa. Ou seja, achas que aquilo que todos nós achamos que é a gastronomia portuguesa é uma ideia romântica e que não tem nada a ver com a realidade profunda do país? Sim. Isso eu tenho a certeza. Mas falavas nos enchidos, quer dizer, quando dizia, as alheiras Mirandela e tal. Isso é uma questão de DOP, de denominação de origem, que isso não é muito controlado, não é? Toda a gente diz que as alheiras são daquele sítio e depois os porcos não são, depois não são curadas ali. Blá, blá, blá. O que tu achas que é relevante é fazer a denominação de origem e controlar isso. Eu acho que... Porque senão estamos a vender ideias erradas. Sim, estamos a vender ideias erradas e sobretudo é também preciso compreender, também é preciso fazer esse trabalho de qualificação. Eu acredito muito num trabalho de qualificação, às vezes até mais informal, porque as denominações de origem também constrangem muito os produtores. Basta pensar no queijo Serra da Estrela, que tens pouquíssimos produtores. Sim, mas de queijo é a burocracia que é uma coisa terrível para a gastronomia. É isso que eu queria, então era aí que eu queria chegar. A burocracia é das coisas que mais destrói uma gastronomia. Exatamente, não é? Exatamente. E as burocracias até têm a ver com certas leis que são feitas. Exatamente. Portanto, essa qualificação informal às vezes é mais útil que a outra que é muito restritiva. Mas, sobretudo, é necessário nós entendermos também uma coisa muito importante, que é, as receitas viajam. E quando elas viajam só significa uma coisa, é que aquilo é aí que reside o misticismo e toda a magnitude e toda a plenitude da cozinha, que é, quando há uma receita que viaja, significa que ela é vencedora, não é? E nós na história das receitas temos aquelas receitas e temos aquelas versões que foram sendo deixadas para trás. Nós gostamos muito de pensar no que temos. Poderíamos pensar naquilo que já se perdeu. Obviamente que, se queremos pensar naquilo que temos, mas também tu consegues perceber o que é que já se perdeu nestas tuas viagens? Sim, algumas. Por exemplo, eu temo que, em relação aos enchidos, nós estejamos a perder grande parte deles. Mas porquê? Por causas por duas causas legais, digamos assim, que a constante imposição de regras e não podes fazer isto. Não achas que isso destrói muito a... Sim, o facto de nós hoje termos este controle tão grande e estas restrições, por exemplo, na matança, é uma obsessão completa. É uma obsessão que destrói completamente a nossa cultura alimentar. Por outro lado, como não se faz, ou seja, as pessoas já não podem matar o porco, ou então se matam, ou existe a possibilidade de matar, mas é sempre tão complexo
Porque existe essa possibilidade. Complexo e custoso. Exatamente. Muito oneroso. Então o que é que acontece? Muitas destas pessoas pura e simplesmente se esquecem. Se esquecem como é que se fazia. Tu não imaginas, nós só estamos aqui a falar daquelas partes bonitas, não é? Só as receitas que a Olga conseguiu. E aquelas que as pessoas já não se recordam. E aquelas que as pessoas que é preciso eu começar... Que quase que proibiram de fazer. Ou seja, criaram condições para não ser para nada... elas não se fazerem. E, portanto, nós temos hoje, que é outro problema que eu sinto, que é, temos uma camada sénior, vamos dizer assim, que poderia estar muito mais envolvida na continuidade destas tradições, e as pessoas, pura e simplesmente, não fazem, não praticam a prática, e depois obviamente que há coisas que vão se passando e há a memória que também vai esquecendo. Achas que toda a gente agora fala muito dos produtos endógenos, que a importância do produtor de comprar o que existe no local, mas isso é uma retórica um bocado romântica quando depois vemos quem domina os circuitos de distribuição e compra de produtos são grandes potências que alteram isto para sempre. Completamente. Ou seja, era muito bonito que todos os produtores pudessem ter os seus produtos à venda a um preço interessante nas grandes cidades, mas isso cada vez mais é um luxo. Qual vai ser o impacto disto no futuro da nossa receituária? Bem, primeiro é um corte entre gerações, na minha opinião. Portanto, isto é tudo muito bonito. Portanto, mesmo nos locais mais recônditos, que eu já fui, e realmente eu às vezes vou para algumas aldeias em que para me vir embora tenho que andar para trás. Portanto, ali era o último destino. Não há estrada que siga. Tipo Pitões das Júnias. Exato. Parecido. E lá chega os produtos embalados, congelados, e portanto o peixe que se come é um peixe miserável. Aliás, as senhoras dizem muito isso, que antigamente se comia muito melhor peixe do que se come agora. Inclusive muitas cidades, por exemplo Tondela é um dos casos, mas há por variadíssimos sítios no interior, havia entrepostos que eram sítios onde o peixe fresco chegava de uma forma muito direta. Até à serra chegava. Exatamente. A Serra da Lousã. Exatamente. E mas, Olga, desculpa, agora fizeste-me lembrar um outro tema que não sei se tu tens alguma informação sobre isso. Não há nenhum estudo feito sobre, porque anda grande distribuição que abre, quantas mercearias e mercados fecham. Pois era isso. Está uma relação direta entre uma coisa e outra, como tu sentes isso no território. Sim, completamente. Essa senhora que tinha um mini mercado e que fechou, porque entretanto abriu uma qualquer superfície comercial, e o que é que acontece? Portanto, o que eu te estava a dizer é que há uma quebra entre gerações, e há um distanciamento em relação ao consumidor e ao produto, ou seja, acredita-se de que o produto veio congelado. Estamos a dizer, come ervilhas, come leguminosas, mas quais são as leguminosas que eu como? São aquelas que vêm congeladas ou que eu compro num qualquer saco, ou seja, já não há uma relação direta entre o produto da terra. E eu acho que aí... Para não falar na qualidade. Para não falar da qualidade. Embora os mercados, nomeadamente as feiras, é um dos sítios onde eu vou muito, e ainda se encontram alguns produtos. Muitos deles já vêm da fábrica. É verdade. Portanto, nós temos que ter consciência de que... Mas as mercearias também fecham cada vez que abre uma grande superfície. Completamente. Era o que eu te estava a dizer. E eram os sítios onde o produtor consegue pôr o seu produto a um preço mais interessante para ele, produtor. Que não tem que oferecer 30% ao intermediário, não é? Sim. E isto vai, daqui a uns anos, haverá uma segunda Olga Cavaleiro, daqui a muitas décadas, que vai perceber, se calhar, pergunto-te, que houve aqui um período de industrialização da comida em Portugal e da sua distribuição que alterou o receituário português. Faz sentido para ti? Faz sentido. Eu não diria que altera o receituário, porque eu acho que nós estamos a viver uma tal ênfase e um tal saudosismo em relação ao receituário que ele, por essa via, eu acho que se vai manter. Agora, há uma coisa que é notório, que é o padrão de sabor. O padrão de sabor vai se alterar, e muitas vezes as pessoas dizem que não gostam, não é porque não gostem, elas nem sabem qual é o sabor, ou seja, elas já não conseguem perceber o que é uma coisa
pode O que ser... é um tomate na altura certa? Exatamente, eu ia Por falar exemplo? precisamente do... Há um sítio, eu costumo levar os meus alunos à terra quente transmontana, à zona de Moncorvo. E quando lá vou, e é o tempo, nós comemos umas migas de tomate que não tem nada a ver com as migas alentejanas, portanto é zona de migas, e ali são as migas, que na verdade são umas açordas, mas um bocadinho mais secas, e as migas de tomate não tem muita coisa. E os miúdos dizem-me: "Oh professora, então, mas nós quê? Vamos comer migas de tomate?" E eu disse: sim, mas vocês não se preocupem que vocês vão gostar, porque aquilo também é acompanhado com aquela carne de porco que lá, aquela parte do soventre, que é aquela parte da barriga, que lá sabe sempre bem. E eles vão com aquela ideia da carne de porco, não é? Do Transmontana, que ainda por cima é um sítio bom. Quando eles provam as migas de tomate, dizem: "Oh professor, isto é de um sabor. De onde é que vem este sabor?" E é docinho, porque o tomate está maduro. Portanto, não há milagres. Quer dizer, hoje em dia, muitas das vezes as pessoas compram a cor e a forma do alimento, mas nada mais do que isso. Exato. Daí eu dizer que não direi que a curto prazo o receituário se irá ressentir muito, eu não acredito, porque nós estamos a viver essa ênfase. Toda a gente quer comer uma cabidela, toda a gente quer. Agora a mão de vaca tornou-se moda, a língua de vaca, o joelho de porco, enfim, tudo. Quem é que achas que está a influenciar nisso? Achas, por exemplo, que a dita alta gastronomia está a ajudar nisso ou não? Sim, completamente, porque De que também. forma? Eu penso que muitos destes chefes, desta cozinha de autor, que há 10 anos, lá está, uma evolução que foi natural, digamos assim. Há 20 anos ninguém sabia o que era isso. Ninguém sabia, e eu ainda me lembro quando eu falava da chanfana e defendia a chanfana, por exemplo, que eu gosto bastante de chanfana, ou defendia o leitão, ou defendia, sei lá, o litão do Algarve, qualquer coisa, ou os molhos de Monchique, e as pessoas me diziam: "Ai, Olga, tu és mesmo lá da província, não é?" E hoje em dia isso ganhou um niquinho de elite, não é? Afinal, perceber e saber destes pratos. Sim, e há muitos desses chefes que agora andam atrás da origem. Exatamente. Ou seja, nós queremos aquele sabor que ainda nos lembramos. Lá está, foi uma tendência natural. Nós quando vamos olhar a história da cozinha portuguesa, conseguimos perceber que há aqui um momento, que é o século XIX, em que temos uma tendência. Século XIX, imagina, há 100 e tal anos nós sentíamos esta diferença entre vamos seguir a cozinha portuguesa, e aí autores como Camilo Castelo Branco, Essa de Queiroz fizeram um trabalho maravilhoso para, de uma forma subliminar nos seus livros, defender, não é? Exatamente, mas depois tínhamos, claro, toda aquela alta cozinha dos restaurantes que em Lisboa, nomeadamente em Lisboa... A influência francesa. Exatamente. A gastronomia portuguesa tem uma grande influência da escola francesa. Não é? Portanto, eu acho que nós, entretanto, passámos aqui por um conjunto de mudanças, de degraus, e hoje estamos a reviver aquilo que para nós faz sentido, que é perceber que a cozinha também é muito memória. Não sei porque é que dizes muito. Eu digo muito porque eu também acho que não memória. pode ser só. Não? Não. Eu acho que excesso de memória dá naquilo que nós estamos a assistir hoje, que é defender o tal enchido, o tal queijo, mas depois nós vamos ver, mas se calhar o coalho já não é aquele que... Não invalida, mas deve-se defender isto quando é bem feito. Eu sei, eu não estou a dizer isso. Ok, e os processos de produção são outra coisa. Sim, mas o conceito do produto... mas de qualquer forma, o excesso de memória leva a saudosismo que não leva a lado nenhum. Eu gosto de acreditar que... Deixa-me provocar-te, ok? Quando se diz, antigamente é que isto tinha sabor, em grande parte é verdade. Mas também não é assim tão verdade, porque se tu fores ver e conversar com as senhoras, podes-me falar do que é que era o sabor nos anos 40, o que é que era entendido como um bom azeite e o que é hoje. Podemos falar sobre isso. Mas a memória do sabor é uma coisa que nunca é demais. Ou não? Eu acho que às vezes é demais, porque lá está, é quando a forma ultrapassa a função. Ok, elabora um pouco mais sobre isso, que isso é interessante. Ou seja, quando tu tens o ser saudosista e o gostar do sabor e da memória do sabor,
é ótimo porque leva-te a acreditar e a manter, não é? E tu tens na tua vida aqueles dias em que tu tens aqueles pratos emblemáticos que te estão lá. Qualquer um de nós prova determinado alimento e viaja no tempo. Okay. Exatamente, mas também não podes ter excesso, ou seja, tu tens que acompanhar aquilo que são as mudanças, porque a própria cozinha portuguesa fez-te essas mudanças, ou seja, vou explicar. Nós hoje gostamos de defender um prato que eu adoro e que é o meu preferido de todos os nacionais. Qual é? É este, a caldeirada. Pela história e pelo sabor. De quê? De peixe. De peixe, e quando nós falamos de caldeirada de peixe, sabes que há alguns peixes que têm que estar presentes, não é assim? Eu venho de um país onde havia uma coisa chamada caldeirada de cabrito. Mas pronto, exatamente. Mas pronto, caldeirada. Caldeirada. A caldeirada. E se nós formos a defender a caldeirada com excesso de zelo e com excesso de memória, poderemos cair naquilo que era uma caldeirada que não tinham os produtos que entretanto vieram da América do Sul, nomeadamente o tomate, nomeadamente o pimento e nomeadamente a batata. Porque isso era quando? Muito no tempo. Não interessa, Paulo, mas o que é que nos diz que nós estamos no momento certo da história? Verdade. Ou seja, e a batata não é um produto de Portugal. Independentemente. Tudo isso vem de fora. E Exato. O tomate e por aí fora. Mas o que eu quero dizer é que eu gosto da caldeirada como ela está hoje. E gosto de pensar que a posso pensar de forma livre com memória QB. O que é que eu quero dizer com isso? Com aquilo que é o meu sabor da memória, não é? Aquela coisa que eu recordo quando era criança e comia, mas que eu gosto de adaptar àquilo que eu tenho hoje. Ou seja, se eu achar porventura, porque nós achamos que já descobrimos tudo, não descobrimos. Nós estamos só num momento da história em que estamos tão fascinados. E estamos a valorizar algo que não valorizávamos muito, que era a gastronomia. Estávamos por adquirir e, portanto, ninguém valorizava. Exatamente. Mas nós agora estamos muito fascinados, excessivamente fascinados. O turismo contribuiu muito para isso. Sim, porque consideramos... Este culto da gastronomia nasce com a explosão do turismo também, ou não? Eu acho que sim, porque nós percebemos que o turista, naquilo que valoriza, na experiência em Portugal, é muito a comida, não só a forma como é recebido. 80% dos turistas que vêm em Portugal referem a gastronomia como um dos fatores. Portanto, é não só o que comem, mas a forma como comem, ou seja, estarem num restaurante e vem o dono e vem a senhora e fala, portanto é a forma acolhedora, não é? E portanto eu acho que realmente a gastronomia ajudou imenso a que nós... Olga, diz-me uma coisa, há quem diga que Portugal poderia ser uma potência gastronómica internacional como uma Itália, ou sei lá, como uma Espanha até. O que é que nos tem faltado para estarmos nesse patamar? Visão política, o que é que tu pensas sobre o tema? Essa é talvez a pergunta mais difícil, porque é preciso... Não, a resposta é que é difícil, a pergunta é muito fácil. Sim. E não é difícil por eu não saber responder. Então... É porque talvez eu tenha uma visão crítica, não é? Sim, mas isso não é necessariamente mau. Pois, não sei. Mas queres ser prudente, já percebi. Não eu respeito isso. Não, mas eu digo, falta primeiro que tudo o conhecimento, ou seja, nós não conhecemos o que temos, gostamos dos chavões, lá está, gostamos muito dessas ideias, gostamos de apelar à memória, gostamos desse caminho direitinho em relação à memória. Ou seja, criar uma narrativa vendável. Sim, mas depois esquecemos-nos de que essa narrativa tem que ser coincidente com a realidade. Não olhamos nem ouvimos o território, que é outra coisa, não é? Não o ouvimos, não sentimos aquilo que são as dificuldades que o próprio território tem, e poderia dar aqui muitos exemplos de sítios que tu dizes, eu tenho... Não, mas dá exemplos, os exemplos são importantes para quem nos vê perceber as dificuldades reais. Às vezes posso estar a melindrar determinados territórios, mas de uma forma geral, quantos sítios é que tu tens que são belíssimos, que têm, lá está, narrativas maravilhosas por detrás, mas depois tu queres um sítio para comprar o pão e não tens. Tu queres um sítio para jantar e não tens. Tu queres um sítio para comprar o queijo e não tens. E tu vais ver, por exemplo, os tais biscoitos que se fazem por ali e vais à lista de ingredientes e, de forma muito discreta, um ingrediente como o azeite pode estar substituído pelo óleo, por exemplo. Óleo de girassol, óleo de várias coisas. Nem falaria do óleo de girassol, eu falo de que óleo, ou seja,
algo que era feito com azeite e passou a ser feito com óleo, não é? Não que seja mau ou que seja bom, eu não estou a pôr isso em causa. Eu estou a dizer é que nós temos que ouvir o território, tentar qualificá-lo, primeiro ouvi-lo, senti-lo, conhecê-lo, depois qualificá-lo, depois encontrar a narrativa certa, não a narrativa que, lá está, eu acho que Portugal, mais uma vez, está a tentar seguir aquilo que os outros países fizeram. Mas porquê é que nós temos que seguir sempre? Seguir em quê? Tentamos criar um chavão que se sirva de alavanca. Mas o marketing funciona isso, assim, não é? Talvez. Mas então temos que conhecer melhor o que temos. O marketing funciona por criar narrativas muito diretas e orientadas para o destino, que é quem visita ou quem vem, não é? E, portanto, há que embrulhar uma história. O que estás a dizer e que faz sentido é essa história no território não é respeitada. Ou seja, muitas vezes há territórios que são vendidos de uma determinada forma, mas depois, no fundo, é um bocado de gato por lebre. É isso que me estás a dizer? É um bocadinho, também há muito desconhecimento, não é? É evidente que hoje em dia já estão a ser feitas muitas coisas e, portanto, as próprias câmaras, as próprias comunidades intermunicipais estão a trabalhar nisso. Eu acabei de entregar uma primeira parte em que vamos perceber que afinal o Douro não é só vinho e, portanto, há um Douro gastronómico muito forte e, portanto, isso é fruto de um trabalho. Fizeste quantas visitas no Douro? Ainda não as contabilizei, mas foi Centenas. Um ano. E há tanta diversidade assim ao longo do Douro? Sim, porque consegue-se fazer... O que é que te surpreendeu lá? Aí o que me surpreendeu foi a diversidade. O Douro tem uma diversidade de receituário, de utilização mais do que de as beiras? Pergunto. Não te esqueças que o Douro também abarca as beiras. Também, é verdade. O Douro tem esta particularidade, é que começa ali nas terras altas da beira, começa ou termina, como queiram ver, não é? Mas eu gosto de iniciar sempre por Lamego, porque nós entramos pelas terras altas da beira, não é a serra, é mesmo as terras altas, que têm um perfil gastronómico, por exemplo, da Serra da Estrela ou de outros sítios. Mas entramos ali pelas terras altas, aproximamos-nos lentamente daquilo que já é uma beira transmontana, saltamos imediatamente para o outro lado, percebemos o que é a terra quente e depois vamos para aquele fenómeno brutal que é toda a zona do Tua, e depois vamos para o Douro vinheteiro, propriamente dito, caímos ali assim de chapa. Olha, e diz-me uma curiosidade, qual é o impacto que tem a vinha no receituário do Douro? Ao longo dos tempos. Isso é uma das conclusões do meu trabalho. Provavelmente depois poderemos falar mais concretamente sobre isso. Sim, mas uma ideia geral. Mas uma ideia geral tem a ver que há sítios onde a vinha, de certo modo, comeu a gastronomia, ou seja, avassalou. Noutros lugares... Mas como comeu gastronomias? Porque toda a área era usada para deixaste de ter vinha. Produto, mas não deixaste de ter gastronomia. Exato, era aí que eu então agora ia chegar. Portanto, por um lado tem essa parte de alguma falta de ingredientes e depois há sítios onde os têm, não é? E tens essa parte das terras altas da beira é fundamental. Por exemplo, no concelho de Armamar, o que estava encostadinho ali ao Douro era a zona vinheteira. Para cima eram os da Serra iam lá levar as comidas, iam lá trocar os produtos e, portanto, fazia-se assim esse intercâmbio. São João da Pesqueira, a mesma coisa. Havia esta complementaridade entre aquelas partes que eram as terras tais sentieiras e trigueiras e muito mais viradas para... E não nos podemos esquecer que a base da alimentação era realmente o cereal, não é como hoje, que temos a batata e o arroz. Mas depois, por outro lado, o Douro revela uma outra coisa que é, para mim, a parte mais bonita, que é os imensos corredores humanos que os próprios afluentes criaram em relação ao rio principal, fizeram com que o receituário se diversificasse e, por outro lado, toda a humanização do território, neste caso da própria E a migração de mão de obra. Da própria vinha, exatamente, fazia com que as pessoas levassem receitas de um sítio para o outro e
tivéssemos ali uma cultura gastronómica do Douro, nomeadamente em relação às quintas. Isso é uma das conclusões mais fortes. Quando é que tu achas que vais acabar o próximo volume? Sei lá, quando é que tu vais ter mais material já disponível? Já tens um? Assim, Isto vai acabar em quantos tomos? 142? Não sei, também não costumo pensar sobre isso. Eu normalmente levo cada trabalho. Aliás, estou neste momento a fazer um trabalho tão... Mas na tua cabeça, Olga, tu vês quantos volumes para poderes ter esta cartografia alimentar e gastronómica portuguesa? Se calhar divido por regiões, porque para mim as províncias ainda continuam a fazer sentido. É? Continua a fazer sentido. Nós temos um interior que não comia... Sabes uma coisa? Deixa-me só dizer isto. Sabes que nós tínhamos um interior que não comia sangue de galinha. Ok, então não faziam as cabidelas. Não. E eu acho que sei porquê. Porquê? Se calhar os judeus fugiam para lá. Até isso influencia a gastronomia. Ah, sim, completamente. Como diziam as senhoras, o sangue ia para o chão. Ia para o chão, não se dava valor. Olga, não te arrependeste ainda de teres metido neste caminho sem fim? Não me arrependi. Olha, mas o nosso caminho teve um fim, que é agora. Eu já previa isto, ficamos quase na primeira página, mas é um prazer muito grande ter-te aqui e, sobretudo, agradecer-te, porque o que tu fazes é profundamente essencial para o futuro da gastronomia. Estás a construir uma torre do tombo sobre o nosso receituário e é bom ouvir-te. É bom ter tempo para falar contigo. E é bom também receber os teus desafios. Obrigado. Sempre, desafios sempre. Muito bem. Prometido é devido, como vêem, o tempo passa a correr quando as pessoas nos trazem coisas tão interessantes para aprender. Foi bom tê-lo desse lado, fique por aí, fica bem. Até para a semana.